Olá, telespectador da TV Objetiva de Barbacena. É com muita alegria, com muito prazer que eu entro na sua casa para esclarecer algumas dúvidas, falar de assuntos de interesse da sua família. E hoje abordaremos o assunto Eleições 2016. Em outubro, no próximo dia 2, acontecem as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Como está a nossa cidade e as políticas em 2016? Sobre essa reforma política e esses assuntos, vamos conversar agora com ele que é muito querido na nossa cidade, juiz da 23ª Zona Eleitoral, doutor Joaquim Gamonal. Doutor, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Objetiva. Eleições, reger uma nação, vamos falar da política de uma forma geral, mas especial da nossa cidade. Existem regras, doutor, e como está a política em nossa cidade e as regras? Bom, muito obrigado pela oportunidade de trazer a todos os barbacenenses e da região notícias sobre as eleições. Este ano nós tivemos muitas novidades. Uma reforma eleitoral do ano passado alterou a Lei 9.504 e trouxe novidades no tocante a prazos e no tocante ao tipo de propaganda. Aquelas propagandas que antes podiam, talvez hoje não possam mais. Outras que não estavam na nossa legislação foram introduzidas. Já começamos, desde o dia 16 de agosto agora, as propagandas na rua, nos carros e também, do último dia 26, as propagandas no rádio e na televisão. E a legislação eleitoral trouxe uma situação muito diferente no tocante a prazo, porque antes nós tínhamos um prazo muito mais extenso. Agora, o prazo para os registros de candidatura, para os deferimentos, para os recursos e o prazo para a propaganda eleitoral, nós tivemos redução substancial. Vale dizer que a propaganda que antes era por 90 dias, passou para 45. Então, do dia 16 de agosto até o dia 1º de outubro, nós temos a autorização para a propaganda eleitoral de cada candidato. Sim, doutor, antes nós tivemos uma reunião com os pré-candidatos, mas agora já estabelecidos. Nós vemos que hoje em dia a rede social é o que comanda. Vemos, inclusive, os nossos amigos que estão em casa podem confirmar que hoje em dia a propaganda também é feita através das redes sociais, Facebook, enfim, todas as redes. Doutor Gamonal, é crime? Pode fazer campanha? Como funciona a rede social e as políticas? Tá. Falando primeiramente da propaganda tradicional. Hoje nós temos a proibição a cavaletes nas ruas, não existe mais. Temos também a proibição à pintura de muros, também não pode mais. No entanto, permitiu-se que se colocasse nos muros de imóveis particulares, casas e lotes particulares, um adesivo plástico ou de papel de, no máximo, meio metro quadrado, tipo 1 por 50 ou 70 por 71. Isso pode, mas não pode mais a pintura nos muros, só colar este adesivo. Igualmente, no tocante aos carros, houve também uma modificação. Nos carros pode-se colocar no vidro traseiro aquele adesivo microperfurado e nas laterais dos carros ou na frente, no capô, pode-se colocar uma propaganda também adesiva de 50 por 40. Esse é o tamanho máximo, 50 por 40. Então aquilo que antes nós víamos todos os muros pintados, víamos outdoor, víamos placas enormes, não se pode mais. Melhorou o visual para a comunidade. Meio metro quadrado no muro e nos carros 50 por 20. Desculpa, 50 por 40. Então com isso nós tivemos uma redução nesta forma de levar ao eleitor, o que é muito importante, tem que levar ao eleitor, quem é o candidato. Em contrapartida, já que não se permitiu mais o cavalete, veio uma inovação que ainda não, na nossa cidade eu ainda não vi quase nada. É a possibilidade de colocar uma mesa, uma pequena mesa, desde que não atrapalhe o trânsito do pedestre, colocar uma pequena mesa nos passeios, onde o candidato ou seus auxiliares colocariam o material para distribuir. Os panfletozinhos, os santinhos, que são permitidos. Com essa redução, aliada à redução para 45 dias apenas para propaganda eleitoral, a novidade veio pela internet, que hoje nós sabemos, todos têm celular,
todos têm internet, a maioria nas escolas, em casa, nos celulares, nos tablets. E então, aquilo que antes não era permitido, hoje nós temos o Facebook, o Telegram, o WhatsApp, Twitter e o antigo e-mail, todos eles se permitindo que veicule propaganda eleitoral de cada candidato. Mas há aí uma restrição. Essa propaganda somente pode ser feita pelo próprio candidato ou pelos seus auxiliares diretos, mas não pode se contratar uma empresa para ficar enviando estes formulários, essas propagandas por esses meios da internet. E além disso, o eleitor que receber aquela propaganda e quiser, ele pode repassar para os seus contatos. Então, hoje o candidato detém o poder de, por si ou pela sua equipe, pelo seu partido, pelos seus colaboradores diretos e até pelos seus eleitores que com ele simpatizam, eles então podem replicar essas propagandas. Mas sempre dizendo, não se pode comprar aquela relação de e-mails, relação de contatos, e não se pode contratar uma empresa que fique com a incumbência de ficar enviando essas notícias. Como o e-mail é algo que você recebe e muitas das vezes não quer, esses e-mails que os candidatos quiserem mandar deverão ter no seu corpo um setor de descadastramento. Por exemplo, se eu recebo um e-mail de um candidato e ele fica me mandando aquilo todo dia, eu posso clicar ali e pedir para tirar o meu e-mail daquele rol dos que ele envia diariamente. Já no WhatsApp, não precisa tanto, que basta que você bloqueie aquele número que te enviou e tudo mais. Mas então a novidade mesmo veio por essa intensificação dos meios de comunicação das redes sociais, porque realmente nós tivemos um alargamento dessa possibilidade e hoje nós sabemos é o que atinge. Até porque, se nós analisássemos nos anos passados, o eleitor, o cidadão de todas as cidades, do Barbacenense inclusive, não gostava daquelas pinturas de muro, daquelas coisas muito assintosas. Incomodava. Incomodava porque depois que passava a eleição, costumava-se não pintar aquele muro para tirar aquela propaganda. Então enfeiava a cidade. Então esse aspecto eu acho que foi muito positivo. Então, permite-se ainda, como antigamente permitia, os carros de som, aqueles carros que saem pelas ruas falando de determinado candidato ou candidatos. Porém, nisso é bom que a população fique alerta. E também os candidatos e os seus auxiliares. Tem que se respeitar, para esses carros de som, para alto-falantes, amplificadores de som, a distância mínima de 200 metros de igrejas e escolas quando em funcionamento. E também de órgãos públicos como prefeitura, o judiciário, o legislativo, polícia militar, a polícia civil e as clínicas, os hospitais. Nenhum desses órgãos ou esses locais pode estar com relação ao carro de som a menos de 200 metros. Então, se nós analisarmos aqui em Barbacena, nessa região central, que poderíamos pegar desde ali do Pontilhão até lá no alto da Pereira Teixeira, chegando lá no alto no Belvedere, Santa Teresa, vindo em direção ao centro, indo em direção à Praça Santos Dumont, indo em direção à Vila dos Sargentos, lá perto do Automóvel Clube, em nenhum desses lugares é permitido um carro de som, porque se você começa a andar do centro da cidade para qualquer desses locais, você sempre terá a menos de 200 metros, aqui no centro temos a Igreja do Rosário, logo depois a Igreja da Matriz, logo perto do Jardim do Globo, o Juizado Especial, começa a descer, tem a Polícia Civil, desce, tem a Igreja de São Geraldo mais embaixo, e se você desce para o outro lado, tem o Ibiapaba, tem o SESI, tem o Aprendiz, você sobe, tem a Escola Normal, tem a Polícia Militar. Então, toda essa região você está sempre a menos de 200 metros. Então, isso é bom que o eleitor saiba e denuncie, porque hoje o eleitor é um participante ativo do processo eleitoral, muito mais do que antes, porque ele pode colaborar com a lisura, com respeito às leis eleitorais,
denunciando junto ao site do TRE, www.tre-mg.jus.br. De forma anônima, ele não vai ter o seu e-mail divulgado, não se sabe, e ele denuncia com foto, com filmagem, alguma propaganda irregular, e mesmo pelo WhatsApp. Aqui em Barbacena, o WhatsApp 988054500. Basta mandar uma foto, uma filmagem, um vídeo com o endereço daquela propaganda irregular e a Justiça Eleitoral manda fazer a constatação, e com isso a gente consegue melhor fazer com que a lei eleitoral seja respeitada. Ou seja, materiais que fundamentam a denúncia, né? Sim, e é importante isso, para não ficar mandando com má fé, porque se o anonimato é uma garantia de que o nome não será divulgado quando fizer uma denúncia correta, e correta eu não digo nem que esteja dentro ou fora da lei aquela propaganda, porque às vezes o candidato não sabe, o outro não sabe, o eleitor menos ainda, mas que não haja má fé, que não esteja fazendo aquilo para prejudicar alguém que se sabe que não está fazendo nada errado, porque aí poderia haver pelo número ou pelo e-mail, porque nós temos acesso, se o juiz determinar, para saber quem enviou. Muito bem, e esses contatos vai aparecer aqui na sua tela, para você poder inclusive ajudar caso haja então um crime. Agora, doutor, no dia das eleições, em Barbacena nós não temos muitos problemas com relação aos crimes eleitorais, mas no dia das eleições, o que está proibido, doutor? Bom, a paixão pela política é muito acirrada em muitos lugares, principalmente nas cidades menores, nas cidades mais tradicionais, e Barbacena não foge à regra. Então nós temos problemas aqui antes do dia das eleições e no dia. Mas é importante que a gente frise uma coisa, porque eu nesses dias recebi algumas denúncias, já autuei e apurei, antes mesmo do dia das eleições, é a colocação de santinhos para distribuição, ou mesmo de fixar em paredes propaganda de candidato em locais proibidos. Como eu disse, só se pode em casas ou imóveis particulares. Mas quando a gente pensa em particular, eu diria assim, a sua casa, o seu lote, e não o seu bar, o seu restaurante, porque a lei eleitoral proíbe a fixação de propaganda ou a distribuição de propaganda num bar, porque depende de autorização do poder público para funcionar. Então não pode o bar, o restaurante, a barbearia, não pode os carros de aluguel, os táxis, estão proibidos de ter propaganda colada ou de estar distribuindo santinho, as combis de aluguel, os caminhões de aluguel. Estive na feira neste último sábado e domingo e cheguei a ver algumas barracas da feira com santinhos, às vezes do próprio candidato que é dono da barraca. Está proibido. Como eu estava orientando, eu não autuei nenhum, mas eu orientei a todos que sábado e domingo que vem nós já autuaremos em R$ 5.300, no mínimo, quem estiver, seja na feira, seja num bar, num restaurante, numa igreja. Aliás, é bom que se diga isso aos padres, aos pastores e aos espíritas. Não se pode veicular propaganda eleitoral dentro desses templos religiosos, mesmo que o padre, o pastor ou o espírita seja o candidato, ou que ele esteja simpatizando com a candidatura de alguém. Então não pode num culto evangélico, numa missa da Igreja Católica ou numa palestra espírita, não se pode ali, seja lá no palanque, seja com alguém lá dentro distribuindo santinhos ou propaganda eleitoral. É muito importante que isso seja obedecido, porque a multa vai de 5.300 até 25.000 e pode chegar até a ter um processo contra o candidato se ficar provado que, além daquele religioso estar fazendo irregularmente a propaganda, aquele candidato autorizou. Ele pode ficar inelegível até por 8 anos. Agora, passado esse período, que vai até o dia 1º de outubro, nós chegaremos ao mais esperado dos dias do período eleitoral, que é o dia da eleição, 2 de outubro. No dia 2 de outubro, é considerado crime qualquer tipo de propaganda, de distribuição de santinhos, de áudio em carros de som, de qualquer tipo de arregimentação de voto. Então um cidadão põe um monte de santinho no bolso e sai no dia entregando para um ou para outro. Se for pego, vai preso por crime eleitoral com pena de 6 meses a 1 ano,
que pode ser transformada em multa dependendo da ficha criminal daquele cidadão, mas multa que vai de R$1.000 e poucos até a capacidade dele pagar e o grau de propaganda que ele fez. Carros jogando santinhos na rua, é comum infelizmente em Barbacena, eu diria o trabalho de alguém porco, porque aquele que sai jogando centenas de santinhos pelo chão, depois sai reclamando do prefeito dizendo que está tendo entupimento na cidade, nos bueiros, mas é papel que ele está jogando. Então é muito bom que é proibido. Faça propaganda até às 22 horas do sábado, dia 1º de outubro. A partir daí, acabou. Vai para sua casa, descanse e vá votar no dia seguinte. Não pode fazer a propaganda. E no dia da eleição, no dia 2 de outubro, nós teremos uma fiscalização, não só de toda a população que agora tem esse meio maravilhoso. E aí é você, cidadão barbacenense, que verificar que esteja alguém na porta de algum local de votação, na esquina próxima ou em qualquer lugar fazendo propaganda, acione o videozinho do seu celular ou tire uma fotografia e mande para o site do TRE, mas aí eu digo que nesse dia mande para o e-mail, para o WhatsApp 988054500, que imediatamente nós receberemos e mandaremos alguém verificar, podendo pegar em flagrante esse cidadão. No dia 2 de outubro é só o voto e nada mais. Claro que o próprio candidato e os outros podem andar pela rua, voltar, mas não fazendo uma propaganda eleitoral. Porque é comum, o senhor falou sobre essa poluição que acontece no dia depois, porque no dia das eleições a gente costuma ver as ruas todas entupidas de material eleitoral. Isso realmente para a cidade não é nada bacana, né, doutor? E eu digo o seguinte, eu falo sempre isso nas oportunidades que eu tenho. Se um candidato que quer te representar, seja como prefeito, seja como vereador, comete um ato desses no dia da eleição, das duas uma. Ou ele desconhece a lei e não serve para te representar, ou ele frauda a lei, desrespeita a lei enquanto não é eleito. Imagina esse cidadão que desrespeita a lei enquanto não foi eleito, quando ele tiver o poder na mão, o que ele vai fazer com o mandato que você lhe otorgou? Então, o dia que virem pelas ruas propaganda irregular de algum candidato, pensem duas vezes antes de votar nele, porque pode ser que esteja ali alguém que desrespeita a lei ou que desconhece a lei. Em nenhum dos dois casos você quererá esse cidadão te representando, seja na Câmara Municipal, seja como prefeito. Muito bem. Bom, nós costumamos dar as nossas orientações com relação assim, na minha casa, é claro que eu deixo entrar quem eu quero, eu conheço, eu gosto, eu tenho afeição. Comércio, geralmente, entram muitas pessoas. Fica aqui, então, a orientação do juiz, doutor Gamonal. Vamos fazer dessa política, né, doutor, uma política saudável, né? Porque nós precisamos de pessoas que nos representem, mas nós precisamos também administrar essas eleições, respeitar um ao outro para ter uma eleição em outubro muito tranquila para todos nós, né? Sim, e hoje nós estamos diante de um período em que a corrupção veio à tona através dessa Operação Lava Jato e de tantas outras operações da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário. E eu sempre tenho dito que estamos no melhor momento do Brasil, porque nós descobrimos a podridão. Antes nós imaginávamos, mas hoje nós temos certeza. E isso é o passo inicial para nós mudarmos. Já que nós sabemos que aqueles que nós elegemos, muitos deles, porque também tem muitos honestos, muitos sérios, muitos desrespeitaram, pense agora em quem você vai votar. Pense que é o momento de aproveitar essa onda de moralização da política e da nossa própria conduta, porque nós não podemos esquecer que muitas das vezes nós criticamos os corruptos do poder federal, mas aqui mesmo nós fazemos a corrupção parando em fila dupla, desrespeitando o sinal, querendo um favorzinho, mandando alguém que está na frente na fila fazer alguma coisa para você, prejudicando muitos outros. Há uma corrupção geral e está na hora de nós mudarmos a nós mesmos para que a gente possa exigir uma mudança do outro. E a primeira mudança é com o voto. E aliás, falando no dia da eleição, eu queria deixar um recado para todos os espectadores que nos assistem. No dia da eleição, é totalmente proibido que um eleitor vá com o seu filho, de qualquer idade, até a cabine de votação. Caso você, eleitor barbacenense, tenha que
que levar o seu filho até o local de votação, porque às vezes você não tem com quem deixá-lo, ou porque dali você vai sair para outro lugar, eu não tenho que me meter nisso. Mas lá dentro, o seu filho não vai entrar com você até no local onde ele vai votar. Seu filho vai ficar numa cadeira à parte. Eu digo isso para evitar constrangimento, contratempo e atraso, porque o seu filho não vai. Há muitos filhos que vão lá e vão digitar para o pai, digitam errado e atrasa tudo. Então, o Tribunal Superior Eleitoral determinou, não entra ninguém com o eleitor, nenhum filho. Além disso, é terminantemente proibido levar tablet, máquina de retrato ou celular para a cabine de votação. O eleitor, que naturalmente vai com o seu celular, deverá deixá-lo na mesa com o presidente da sessão. Quando ele terminar de votar, ele volta, pega o seu comprovante de votação, pega o seu documento de identidade e pega o seu celular. Então não entra. Se entrar, é crime de desobediência, porque é uma ordem do juiz eleitoral obedecendo ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral. Além do mais, é importante que a gente frise, somente vai votar no dia 2 de outubro quem estiver com um documento oficial de identidade. A carteira de identidade da Segurança Pública, a carteira de trabalho, a carteira de motorista, o passaporte, a carteira profissional, às vezes dos médicos, dos dentistas, dos psicólogos, dos policiais, todos são documentos oficiais com foto. Não adianta ir com o título de eleitor. Aliás, o título de eleitor é até dispensável. Ele só serve para o eleitor se localizar quanto ao local que ele vai votar, porque ele pode ter dúvida. Mas lá, para comprovar que aquele eleitor é aquele que se apresenta, somente o documento oficial de identidade. Isso é muito importante. No dia da eleição, não leve máquina de retrato nem tablet, mas se levar o celular, deverá deixá-lo lá na mesa. E o seu documento de identidade é o único que poderá te liberar a urna, a máquina para você ir lá votar. Sim, doutor Gambonal, uma palavra que defina as expectativas das eleições 2016 para a nossa cidade seria consciência? Consciência e esperança. Consciência de que nós somos os responsáveis para fazer o mundo que nós queremos. E esperança de que cada um de nós aproveite esse grande momento que o Brasil passa com a descoberta de tantas fraudes, para que a gente se modifique e dê o voto, não aquele amigo da esquina ou aquele que lhe deu um presente ou lhe faça uma promessa vã. Dê o voto àquele que você tiver consciência de que vai representá-lo bem. Não representá-lo individualmente, mas representá-lo em nome da comunidade. É isso que nós precisamos e é para isso que os políticos devem ser eleitos, para representar o interesse da comunidade e não o interesse pessoal do seu grupo. Doutor Gambonal, muito prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigada pela entrevista. Nós nos colocamos à disposição e será uma eleição positiva para todos nós. Tenho certeza disso e agradeço. E se tiver outra oportunidade, eu volto aqui mais próximo da eleição para que a gente avalie o que está sendo feito e também repense o que temos que fazer até o dia 2 de outubro. Com toda certeza, convite já feito. Bom, a definição, de acordo com todos os dicionários, enfim, política é a ciência ou a arte da organização. Então vamos ter mais que a ciência, que a sabedoria do voto, que a arte de votar, de poder exercer o direito de escolher quem vai nos representar, mas teremos a consciência, vamos respeitar o próximo, fazer da nossa política uma arte, mas uma arte bem feita. Pois é, nosso encontro fica por aqui, marca um novo encontro para a próxima terça-feira com assuntos, claro, destinados a você e a toda a sua família. E não se esqueça, você é meu convidado especial.